Olá! Qual será o verdadeiro caminho para a cura e para a felicidade? Hoje, a gente vai analisar como certas ideias, certos dogmas, acabam criando barreiras, verdadeiras feridas. E como um princípio universal, a caridade, pode ser o caminho para unir e libertar todos nós. Essa é a grande pergunta, não é? Qual o verdadeiro caminho para a felicidade suprema? Ao longo da história, muitas respostas surgiram, mas vamos ver como algumas delas, em vez de conectar as pessoas, acabam, na verdade, separando. Então, o nosso roteiro hoje é este aqui. A gente começa com um dogma bem conhecido, que cria divisões, depois a gente vê as feridas que isso causa, analisa uma outra ideia que parece melhor, mas que no fundo não resolve, até a gente chegar no princípio universal da caridade. Ok, vamos começar com uma das frases mais conhecidas e também mais rígidas da história religiosa. Uma ideia que basicamente desenha uma linha bem clara e diz quem está dentro e quem está fora da salvação. Pois é, fora da igreja não há salvação. Essa afirmação é um dogma absoluto. E o ponto central é que a base dela não é uma fé universal em Deus, mas sim as crenças específicas de uma instituição. Ou seja, por natureza já é algo exclusivo. E as consequências disso são bem sérias. Em vez de unir, essa ideia separa. Ela meio que justifica a desconfiança, até a hostilidade entre pessoas de fés diferentes. E o mais triste é que isso entra na vida pessoal. Pessoas da mesma família acabam se vendo como adversárias, como se estivessem condenadas umas pelas outras. Agora, vamos olhar para o impacto humano disso tudo. Porque essas ideias não ficam só na teoria, né? Elas criam feridas de verdade, chagas bem reais nas nossas relações e na sociedade. Nossa, essa citação aqui é muito forte. Pensem bem, a única certeza, a única igualdade absoluta que todo mundo compartilha, que é a morte, é ignorada. Esse dogma é tão poderoso que ele separa as pessoas até no lugar do descanso final. É uma ferida que vai além da vida. O contraste que a gente vê aqui é absurdo. De um lado, com o dogma da exclusão, o que temos é perseguição, inimizade, chega ao ponto de um pai se recusar a orar por um filho que tem outra fé. Agora, do outro lado, com a caridade, a lógica é totalmente oposta. As pessoas se ajudam, se enxergam como uma grande família e oram umas pelas outras. A diferença é gritante. Tá bom, então alguém pode vir e propor uma alternativa, uma que soa até mais inteligente. Fora da verdade não há salvação. Parece melhor, né? Mas será que isso resolve mesmo o problema da exclusão? Vamos dar uma olhada. E aqui a gente cai numa outra armadilha. Se a salvação depende de ter a verdade, que verdade é essa? Porque cada grupo, cada filosofia acredita que tem um monopólio da verdade. Então, quem está certo? A própria pergunta já cria um problema. E aqui tem uma distinção que é crucial. A verdade absoluta, aquela completa, perfeita, é um ideal, algo que a gente ainda não alcançou. O que a gente tem acesso aqui é uma verdade relativa, que vai crescendo e mudando conforme a gente evolui. Se a salvação dependesse de ter a verdade absoluta, bom, seria uma condenação para quase todo mundo. Então, no fim das contas, a conclusão é a mesma. Essa máxima de fora da verdade não há salvação acaba levando para o mesmo lugar: separação. Cada grupo, certo da sua verdade, ia se isolar e condenar os outros. A ferida da divisão ia continuar ali, aberta. Mas se esses caminhos todos levam para a separação, tem que existir um que leve para a união. E é agora que a gente chega no ponto de virada da nossa conversa de hoje. A descoberta de um princípio que consegue ir além de todas as barreiras. Uma ideia simples, mas nossa, com um poder de transformação imenso. Um caminho que não levanta muros, mas que constrói pontes. É isso. Fora da caridade não há salvação. Essa é a resposta. Não uma igreja específica, não uma verdade exclusiva de um grupo, mas a caridade. Uma atitude, um sentimento, um princípio que todo mundo pode entender e, principalmente, praticar, não importa no que acredite. E vejam só por que isso é tão diferente. A caridade é universal. Ela não pergunta qual a sua religião. Ela abre as portas para todo mundo. Ela confirma que somos todos iguais perante Deus, respeita o caminho de cada um e, o mais importante de tudo, está ao alcance de qualquer pessoa. E agora, para a gente fechar esse raciocínio, vamos entender por que a caridade não é só uma ideia bonita. Ela é, na verdade, a lei moral fundamental, o coração da mensagem do Evangelho. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito muito claro. De um lado a gente tem crenças particulares, exclusão, separação. Do outro, universalidade, inclusão, união. Os dogmas acabam indo contra o espírito do Evangelho,
enquanto a caridade é a expressão mais pura dele. E o legal é que isso não fica só na teoria, tem um efeito prático na vida. Viver pela caridade significa reconhecer que somos todos iguais, significa tratar todo mundo como família, nos ajudarmos e queremos o bem de todos, sem nenhuma exceção. É como um manual para a gente conviver em paz. E é aqui que tudo se conecta. A caridade é o grande remédio para aquelas feridas da exclusão, do antagonismo. É a lei que liberta a gente das amarras do preconceito e que permite finalmente curar as chagas que nos separam. Então, fica aqui essa reflexão final para todos nós. Nesse nosso mundo que está tão dividido, de que forma a prática diária, consciente desse princípio da caridade, pode ser a chave para a gente se libertar e construir um futuro com mais união e mais respeito? A resposta, no fundo, começa em cada um.